Você realmente conhece a história de Moisés? Então venha comigo conhecer. A terra do Egito, outrora um refúgio para os filhos de Jacó, havia se tornado uma prisão dourada. O povo hebreu, que prosperava sob o sol do Nilo, agora gemia sob o peso da escravidão. Faraó, temendo o crescimento dos estrangeiros em sua terra, ordenou que os recém-nascidos hebreus do sexo masculino fossem lançados no rio. O som do choro dos bebês se misturava ao barulho dos chicotes. Era um tempo de angústia, silêncio divino e esperança oculta. Mas foi nesse cenário de desespero que Deus começou a escrever uma história de libertação. Em meio à opressão, nasceu um menino. Seus pais o esconderam por 3 meses. Não podiam suportar a ideia de vê-lo morrer. Mas quando esconder-se se tornou impossível, fizeram o impensável. Colocaram-no em um cesto de junco, selado com betume, e o deixaram flutuar no Nilo. Ali estava ele, um bebê, vulnerável, entregue ao rio, entregue a Deus. O cesto deslizava suavemente entre os juncos, como se o próprio Criador estivesse soprando sobre as águas. E então, como parte de um plano divino que nenhum humano poderia prever, a filha de Faraó o encontrou. Ela ouviu seu choro, e o coração que deveria ser endurecido pelo poder egípcio se quebrou em compaixão. Ela o chamou de Moisés, dizendo: "Por que das águas o tirei?" Ali, no coração do império mais poderoso do mundo, crescia o escolhido de Deus. Você está vendo como Deus escreve suas histórias? Quando tudo parece perdido, Ele move o invisível. Se essa narrativa já te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal Crônicas Sagradas. Tem muito mais por vir. Moisés cresceu entre colunas de ouro, aprendendo os caminhos dos reis e os segredos dos sacerdotes. Tinha voz, educação, riqueza. Mas no fundo, sabia que não era egípcio. Sabia que sua alma pertencia a outro povo. Até que um dia, a verdade o encontrou de forma cruel. Ele viu um hebreu sendo agredido por um egípcio. E em um momento de fúria e identidade misturada com justiça, matou o agressor. Foi o começo do fim de sua vida no palácio. Perseguido, rejeitado, Moisés fugiu para o deserto de Midian. Lá, ele se tornou pastor. Deixou de lado o ouro, o luxo, os títulos. Trocaram-se os salões reais pelos vales áridos. Trocaram-se as multidões pelo silêncio. Anos se passaram. Muitos anos. Talvez Moisés pensasse que sua história havia acabado. Mas para Deus, estava apenas começando. Um certo dia, enquanto pastoreava ovelhas no Monte Horebe, algo chamou sua atenção. Uma sarça. Queimava em chamas, mas não era consumida. Ele se aproximou, curioso. E então, uma voz o chamou. Moisés! Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Era o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ali, diante do fogo que não se apagava, Deus revelou sua dor. Ele tinha ouvido o clamor do seu povo. Ele via o sofrimento. E ele escolhera Moisés como libertador. Imagine isso. O mesmo homem que um dia flutuou indefeso em um rio, agora estava diante do Deus Todo-Poderoso, ouvindo: Vai, e tira o meu povo do Egito. Mas Moisés duvidou. Sentiu medo. Disse: Quem sou eu para ir até Faraó? E então Deus disse uma das frases mais poderosas da Bíblia: Eu estarei contigo. Não era sobre a habilidade de Moisés. Era sobre a presença de Deus. Se você já se sentiu pequeno demais para o que Deus te chamou, lembre-se disso. Não importa quem você é. Importa quem está com você. Comente aqui embaixo: Eu estarei contigo. Vamos declarar juntos essa verdade. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Não perca o que vem pela frente. Moisés ainda tinha perguntas. Quem direi que me enviou? E Deus respondeu com um nome que ecoaria pelos séculos. Eu sou o que sou. O Deus que é, que sempre foi, que sempre será, autoexistente, eterno, imutável. A missão estava lançada. O chamado havia sido feito. O homem do deserto agora carregava um bastão e um propósito. Moisés voltaria ao Egito. Não como príncipe, mas como profeta. E com ele, viria o poder de Deus para confrontar o trono dos homens. O sol ardia alto no deserto quando Moisés começou sua jornada de volta ao Egito. Ele não era mais o jovem cheio de perguntas. Trazia agora nas mãos um cajado e no coração a certeza de que Deus estava com ele. Ao lado dele, caminhava Arão, seu irmão,
enviado por Deus para ser sua voz diante dos poderosos. Os dois irmãos seguiam rumo ao coração de um império que se achava eterno, mas que em breve veria que nenhum trono é maior que o do Altíssimo. Chegando ao Egito, Moisés fez o impensável, entrou no palácio do faraó e falou com ousadia: "Deixe ir o meu povo." O faraó riu. Quem era aquele velho pastor para dar ordens ao rei do mundo? Quem era esse Deus dos hebreus para desafiar os deuses do Egito? Mas aquela não era uma petição. Era um ultimato divino. Quando o faraó recusou, o mundo começou a mudar. O cajado de Moisés tornou-se uma serpente diante dos olhos de todos. Os magos egípcios tentaram imitar, e conseguiram, por um instante. Mas a serpente de Moisés devorou as outras. Um sinal. Uma sombra do que estava por vir. Vieram então as pragas. 10 julgamentos. Cada um deles não apenas um castigo, mas um golpe direto nos falsos deuses do Egito. Primeiro, as águas do Nilo tornaram-se sangue. O rio, fonte de vida, virou morte. Os peixes morreram, o povo teve sede. O cheiro era insuportável. Mas o coração de Faraó se manteve duro. Vieram as rãs. Elas invadiram casas, camas, fornos. Um incômodo em cada canto. E ainda assim, Faraó resistia. Depois vieram os piolhos. A poeira da terra se transformou em infestação. Os magos, desta vez, não conseguiram replicar. "Isso é o dedo de Deus", disseram eles. Mas Faraó permaneceu implacável. As moscas vieram em seguida, zumbindo em nuvens, cobrindo o ar, carregando doenças, caos e medo. Então veio a morte do gado. Os animais do Egito caíram doentes, enquanto os rebanhos dos hebreus permaneciam intactos. Um contraste claro. Deus faz distinção entre quem é seu e quem o desafia. As chagas cobriram os corpos dos egípcios. Feridas ardentes, incuráveis. Os magos, antes orgulhosos, agora não conseguiam sequer ficar de pé diante de Moisés. Depois veio o granizo. Mas não era uma tempestade comum. Pedras de gelo misturadas com fogo. As plantações foram destruídas. Árvores arrancadas. O Egito tremia. Logo após, gafanhotos. Tantas nuvens que escureciam o céu. Comeram tudo o que sobrou. O Egito ficou desolado, quebrado. Mas o pior ainda viria. Deus então cobriu a terra com trevas. 3 dias de escuridão densa. Ninguém saía de casa. O medo era total. Os deuses solares foram humilhados. E o coração de Faraó, ainda duro como pedra. A última praga não seria apenas um sinal. Seria a sentença final. O primogênito de cada casa egípcia morreria naquela noite. Desde o herdeiro do trono até o filho da serva. Mas Deus preparou um livramento. Ordenou aos hebreus que sacrificassem um cordeiro puro. Que passassem o sangue nas portas. Que comessem com pressa, prontos para partir. Naquela noite, o anjo da morte passou. E onde havia sangue, havia vida. Onde não havia, houve pranto. Os gritos cortaram o silêncio do Egito. A dor atravessou as muralhas dos palácios. Até Faraó chorou. Então, finalmente, ele cedeu. Vão. Saiam. Levem tudo. Levem sua fé, sua família, seu Deus, mas vão embora. A escravidão havia terminado. 400 anos de opressão foram quebrados em uma única noite. Os hebreus partiram às pressas. Moisés, à frente, guiando homens, mulheres, crianças, animais, todos livres, mas ainda com os olhos cheios de incerteza. Eles não eram guerreiros. Não tinham armas. Apenas promessas. Mas a promessa de Deus é mais poderosa que qualquer exército. Faraó, no entanto, mudou de ideia. Tomado por orgulho, reuniu seus carros de guerra, seus melhores soldados, seus cavalos, e foi atrás dos hebreus. Na frente do povo, o mar. Atrás deles, a morte. E no meio, o medo. Por que nos tiraste do Egito? Alguns gritaram a Moisés. Éramos escravos, sim, mas vivos. Então, o homem de Deus se levantou. Não temais. O Senhor pelejará por vós. E levantou o cajado. O mar se abriu. As águas se dividiram em 2 grandes muros, e um caminho seco surgiu no meio do impossível. Os hebreus atravessaram. Cada passo era um milagre. Cada sopro de vento, uma lembrança de que Deus estava ali, guiando, protegendo, vencendo. Os egípcios tentaram seguir. Mas quando os hebreus chegaram ao outro lado,
Moisés estendeu a mão mais uma vez. As águas voltaram. E o exército mais temido da época desapareceu. Na margem oposta, o povo celebrou. Cantaram, dançaram, louvaram. A escravidão ficou para trás. O passado foi engolido pelo mar. Deus os havia libertado com mão forte e braço estendido. E Moisés, agora era mais que um mensageiro. Era líder de um povo escolhido. Mas a jornada apenas começava. Se essa história te impacta, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Nos próximos capítulos, veremos milagres no deserto, a entrega da lei e a caminhada rumo à terra prometida. E lembre-se, o Deus que abriu o mar ainda abre caminhos hoje. O deserto se estendia como um mar de areia e rochas. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão, agora caminhava sob o sol implacável, sem muralhas, sem cidades, apenas a promessa de Deus e a liderança de Moisés. A liberdade era real, mas o medo também. A água acabou. As pessoas murmuraram, questionaram, se esqueceram da glória que haviam visto. Era como se os milagres no Egito tivessem sido apenas um sonho distante. Moisés, mais uma vez, foi à presença de Deus. E Deus respondeu. Na frente de todos, Moisés golpeou uma rocha com o cajado. E da pedra seca, jorrou água. Água viva, abundante, no meio do nada. O povo bebeu, as crianças sorriram, os animais saciaram a sede. E mais uma vez, a fidelidade de Deus venceu a incredulidade do povo. Mas não era o fim das reclamações. Quando a fome chegou, Israel novamente se desesperou. Eles diziam que era melhor ter morrido no Egito, onde havia comida, do que morrer de fome na liberdade. Era difícil entender. Tinham visto o mar se abrir, tinham visto Deus mover céus e terra, mas o estômago falava mais alto que a fé. Deus, porém, não os abandonou. Na manhã seguinte, quando saíram de suas tendas, o chão do deserto estava coberto por algo fino como geada. Era branco, suave, e tinha gosto de mel. Moisés disse: "É o pão que o Senhor vos dá para comer." Chamaram aquilo de maná. Todo dia, o povo colhia apenas o necessário para o dia. Se tentassem guardar para o dia seguinte, ele apodrecia. Era uma lição diária de dependência. Um lembrete de que o sustento vinha do alto, e que a fé precisava ser renovada a cada amanhecer. E quando desejaram carne, Deus enviou codornizes em grandes bandos, voando baixo, para que fossem capturadas facilmente. Mesmo quando o povo reclamava, Deus respondia com provisão. Durante toda a jornada, uma coluna de nuvem os guiava de dia e uma coluna de fogo os iluminava à noite. Não precisavam de bússola, nem de mapas. Precisavam apenas seguir a presença. Mas a caminhada era longa. E o coração humano, fraco. O povo reclamava de tudo, da comida, do calor, do caminho, até mesmo de Moisés. Ainda assim, ele continuava intercedendo por eles. Subia montanhas, dobrava os joelhos, clamava. Enquanto o povo murmurava, Moisés orava. Foi em uma dessas montanhas que aconteceu o momento mais sagrado da história até então. Deus chamou Moisés ao cume do Monte Sinai. O povo ficou ao pé do monte. Trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa cobriram o topo. O som de trombetas ecoava. Era aterrador. O monte tremia. Ninguém ousava se aproximar. Moisés, sozinho, subiu até a nuvem. Durante 40 dias e 40 noites, ele permaneceu na presença de Deus. Recebeu instruções, revelações, detalhes da aliança. Mas o que viria a ser o centro da vida do povo foi esculpido ali, as tábuas da lei. 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em pedra viva. Enquanto isso, no acampamento, o povo perdia a paciência. Moisés demorava demais. Sentiam-se abandonados. Queriam algo visível, palpável, algo para chamar de Deus. E então fizeram o impensável. Com ouro, criaram um bezerro, um ídolo, uma afronta direta ao Deus que os havia libertado. E dançaram em sua volta. Celebraram. Esqueceram tudo. Deus viu. E sua ira foi acesa. Ele disse a Moisés: "Desce, porque o povo se corrompeu." Com as tábuas nas mãos, Moisés desceu. Quando viu o que tinham feito, seu coração se partiu. Em um gesto de profunda indignação e dor, quebrou as tábuas no chão. Foi um momento de ruptura. O povo estava prestes a perder tudo. Moisés voltou a subir. O intercessor, o mediador entre um povo rebelde e um Deus santo, pediu misericórdia. Clamou: "Perdoa-lhes, ou então risca-me do teu livro." E Deus,
com graça e justiça, deu outra chance. Mandou que Moisés lavrasse 2 novas tábuas, e novamente escreveu nelas sua aliança. Moisés desceu com o rosto brilhando. Literalmente. Seu rosto refletia a glória de Deus, tanto que o povo não conseguia olhar diretamente para ele. A presença de Deus havia marcado Moisés de um jeito irreversível. Daquele ponto em diante, Israel não era mais apenas um povo livre, era um povo com leis, com uma identidade, com uma missão. A partir do Sinai, uma nova fase da caminhada começou. Agora, além da jornada física, existia a jornada espiritual. Era preciso aprender a obedecer, a confiar, a permanecer fiel, mesmo quando Deus parecia distante. E Moisés seguia sendo o elo entre o céu e a terra. Um homem de carne, mas cheio do Espírito. Um líder quebrado pela missão, moldado pela presença divina, e disposto a carregar o peso de uma nação inteira. Se essa história está te tocando, deixe seu like agora mesmo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo: Deus, guia-me no deserto. Ainda há muito a ser revelado. Nos próximos momentos, você verá rebeliões internas, milagres sobrenaturais e o drama de um povo que caminhava para a terra prometida, mas ainda precisava vencer algo mais difícil que os inimigos, seus próprios corações. O deserto não era apenas um lugar geográfico. Era um espelho da alma do povo. Cada passo sob o sol era também um teste do coração. Israel era livre, mas ainda pensava como escravo. E por mais que Deus os guiasse com nuvens e os alimentasse com pão do céu, muitos continuavam olhando para trás. Não demorou até que surgissem vozes de insatisfação, e algumas dessas vozes vinham de bem perto. Certa vez, Miriam e Arão, os próprios irmãos de Moisés, questionaram sua liderança. Disseram: acaso o Senhor só tem falado por Moisés? Não tem falado também por nós? E Deus ouviu. A nuvem desceu. E o Senhor o chamou à tenda. Ali, com voz firme, ele defendeu seu servo. Com os outros profetas eu falo por sonhos e visões. Mas com Moisés, eu falo face a face. Era uma declaração divina de intimidade. Um selo celestial de confiança. Miriam foi ferida com lepra, um castigo visível. Arão implorou por ela. E Moisés, mesmo ferido pela traição, orou pela cura da irmã. Essa era sua essência, interceder até por quem o feriu. Um coração quebrantado e fiel. Mas os testes ainda estavam por vir. Chegaram às portas de Canaã. A terra prometida estava ali, ao alcance das mãos. Então foram enviados 12 espias para observar a terra. Durante 40 dias, espiaram cidades, campos, muralhas e gigantes. Quando voltaram, trouxeram frutos enormes, e também medo. 10 deles disseram: a terra é boa, mas os inimigos são grandes. Somos como gafanhotos diante deles. Apenas 2, Josué e Calebe, falaram com fé: se o Senhor se agrada de nós, ele nos dará a terra. Mas o medo venceu. O povo chorou, se desesperou, e murmurou contra Moisés, dizendo: melhor seria termos morrido no Egito. Foi a gota d'água. Deus decretou: aquela geração não entraria na terra prometida. 40 dias de incredulidade resultaram em 40 anos de peregrinação. 1 ano por cada dia de desconfiança. A promessa continuava, mas seria para os filhos, não para os pais. No meio dessa longa caminhada, o povo continuava testando os limites da graça. Houve a rebelião de Corá, Datã e Abirão, homens que se levantaram contra Moisés, dizendo: todos somos santos. Porque Moisés se exalta acima da congregação. Moisés não respondeu com força. Ele se prostrou diante de Deus. E Deus respondeu com juízo. A terra se abriu sob os pés dos rebeldes. Um terremoto repentino os engoliu, junto com suas tendas, famílias e pertences. O silêncio que se seguiu foi pesado. Era um lembrete de que o chamado divino não é assunto para disputas humanas. Mas nem mesmo os milagres ou os castigos conseguiam manter o coração do povo estável. Cada dificuldade gerava nova crise. Cada passo no deserto era um campo de prova. Então veio o momento mais amargo para Moisés. Mais uma vez, o povo estava sem água. Reclamaram. Culpavam Moisés. Diziam: por que nos tiraste do Egito? Para morrermos de sede aqui? Moisés buscou a Deus. E Deus respondeu: fala, rocha, e ela dará água. Mas o coração de Moisés estava ferido, cansado, exausto. Ao invés de falar, ele feriu a rocha com o cajado, 2 vezes. A água jorrou, sim. Mas naquele gesto de desobediência, algo se perdeu. Deus disse:
porque não me santificaste diante do povo, não entrarás na terra prometida. O coração de quem guiou o povo por tanto tempo foi partido. Imagine a dor. Depois de tanto esforço, orações, confrontos, milagres, o líder que viu Deus face a face não entraria na terra por causa de um momento de ira. Mas até nisso havia uma lição. Nem os maiores entre nós estão acima da obediência. Mesmo assim, Moisés seguiu guiando, ensinando, servindo. A missão era maior que o homem. E ele a cumpriria até o fim. Os anos passaram. Uma geração inteira morreu no deserto. Os filhos daqueles que saíram do Egito agora estavam prestes a cruzar o Jordão. Moisés sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Subiu ao Monte Nebo, e de lá, Deus lhe mostrou toda a terra prometida. Montanhas, rios, cidades. Tudo o que ele sonhou. Tudo pelo qual lutou. Viu com os olhos, mas não pisou com os pés. Ali, sozinho, ele morreu. E ninguém sabe até hoje onde foi enterrado. O próprio Deus cuidou disso. Mas sua história não terminou ali. Seu legado ecoaria pelos séculos. Moisés não era apenas o libertador. Era o homem que caminhou com Deus. Que recebeu a lei. Que intercedeu por uma nação. Que viu a glória. Que ouviu a voz. E quando, séculos depois, Jesus subiu a um monte para ser transfigurado diante dos discípulos, quem estava ao lado dele? Moisés. Sim, ele entrou na terra prometida, mas pela eternidade, não pelo esforço. Pela graça, não pela força. Se essa parte da história tocou você, deixe seu like, se inscreva no canal e comente: Senhor, ajuda-me a obedecer. O corpo de Moisés foi enterrado em um vale, em algum lugar da terra de Moabe. Ninguém soube onde. Ninguém construiu um túmulo. Não houve monumento. Nenhuma cidade recebeu o nome dele naquele instante. Apenas o silêncio do deserto e o respeito profundo do céu. Mas será que a história de um homem de Deus termina quando seu coração para de bater? De forma alguma. Moisés morreu, sim. Mas sua vida estava tão entrelaçada com o plano divino que ele passou a viver eternamente, não apenas nas páginas da Bíblia, mas na memória de toda uma civilização. Ele não foi apenas o libertador do povo de Israel. Foi o símbolo do que significa caminhar com Deus em meio às dores, dúvidas, fracassos e glórias. E talvez esse seja o maior legado de Moisés. Não foi perfeito. Errou. Teve medo. Perdeu o controle. Mas nunca deixou de buscar a face de Deus. Nunca deixou de interceder pelos outros. Nunca deixou de subir o monte. E, por isso, Deus o chamou de meu servo. Moisés foi o primeiro a receber palavras diretamente escritas por Deus. Foi o primeiro a subir uma montanha e sair de lá com os olhos ardendo de glória. O primeiro a ser chamado de amigo de Deus. Mas tudo isso não nasceu de poder, mas de entrega. A caminhada dele foi uma constante negação de si mesmo. Desde o início, ele dizia: não sou eloquente. Não sou capaz. Mas Deus não buscava habilidades. Ele buscava disponibilidade. E talvez você, assistindo agora, esteja se perguntando se Deus pode usar alguém como você. Se você já sentiu que não é suficiente, que falhou demais, que errou feio, lembre-se de Moisés. Um assassino fugitivo, gago, inseguro, e ainda assim, escolhido para libertar uma nação inteira. A história dele prova que Deus escreve por linhas tortas, com corações quebrados. Moisés viveu para algo maior que ele mesmo. Enquanto muitos ao seu redor buscavam conforto, ele buscava glória. Quando o povo desejava carne, Moisés desejava a presença. Quando todos queriam descer, ele subia. Subia ao monte. Esse movimento, de subir, é a chave de sua vida. Em meio à confusão, ele subia. Quando o povo se perdia, ele subia. Quando não entendia, ele subia. A resposta de Moisés nunca foi correr para o mundo, mas para Deus. E não era um Deus distante. Era um Deus que se revelava na sarça, que falava na nuvem, que escrevia na pedra, que jorrava a água da rocha. Um Deus que guiava com fogo, que sustentava com pão, que corrigia com justiça e amava com paciência. A caminhada de Moisés também mostra que o deserto não é punição, é preparação. 40 anos no Egito o ensinaram a ser alguém. 40 anos no deserto o ensinaram a ser ninguém. E só então ele estava pronto para ser usado por Deus. Às vezes, nos sentimos perdidos, esperando por algo grandioso, desejando os palcos, mas é no silêncio do deserto que nascem os maiores chamados. Não há multidão aplaudindo. Não há luzes. Apenas Deus, e você.
E Moisés soube ouvir essa voz no silêncio. Ele escreveu os primeiros livros da Bíblia. Deu forma à fé de um povo. Estabeleceu leis que até hoje influenciam sociedades. Falou com Deus como quem conversa com um amigo. E mesmo em sua morte, foi honrado. Séculos depois, o próprio Jesus, no alto de uma montanha, se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. E ali, ao lado do Salvador, estava Moisés. Sim, ele que não pôde entrar na terra prometida em vida, foi convidado para o maior dos encontros em glória. O homem do monte encontrou Deus feito homem. E ali, em luz, foi visto não como fracassado, mas como testemunha. Sua história estava completa. Mas e agora? Agora, essa história está nas suas mãos. Porque Moisés não é apenas uma figura do passado. Ele é um convite, um chamado, uma pergunta silenciosa que ecoa até hoje. Você está disposto a subir o monte? Você está disposto a deixar o conforto, enfrentar o silêncio, abandonar a vaidade e buscar a face de Deus? Está pronto para liderar, mesmo quando ninguém entende? Está disposto a obedecer, mesmo sem recompensa? Está disposto a caminhar, mesmo que nunca veja a promessa com os olhos, mas saiba que ela é real? Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero subir o monte. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o deserto é apenas o caminho, não o destino. E se você quer mais histórias como essa, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino e deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens que transformam. A história de Moisés termina aqui, mas sua missão continua. Porque sempre haverá desertos, sempre haverá promessas, sempre haverá montes. E Deus ainda está chamando. Ainda está esperando. Talvez o próximo Moisés seja você.